eu sei que és aquele Jesus está voltando. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja. Começa agora o programa Ceifeiros de Cristo, um programa evangelístico e com foco missionário. Programa Ceifeiros de Cristo. Ceifeiros de Cristo, anunciando as boas novas. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que veio conquistar. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias. Glória a Deus. Queremos, em nome do Grupo Ceifeiros de Cristo, dar graça e a paz aos irmãos que estão junto conosco. Louvamos a Deus por mais uma semana onde Deus esteve nos orientando por meio da sabedoria divina dele, para que estivéssemos aqui hoje e suportasse e vencesse todas as lutas. Eu quero, nessa tarde, fazer uma pequena oração apresentando ao Senhor este programa, para que Ele venha tomar a direção de tudo. Acima de tudo, irmãos, que Ele venha purificar a nossa mente e o nosso coração. Senhor Deus, graças te damos. Somos, Pai, merecedores da Tua misericórdia, da Tua graça, porque o Senhor nos criou com uma finalidade, de sermos chamados filhos de Deus, e que um dia, Senhor, através da nossa fé, pudéssemos vê-lo, Senhor, face a face, como verdadeiramente o Senhor é. Obrigado, meu Deus, por estar nos conduzindo, Senhor, neste mundo de tanta corrupção, de tanta sujeira, e o Senhor tem nos guiado no meio da Tua verdade, que é a Tua palavra. Oramos nesta tarde, apresentando ao Senhor cada vida, cada família, meu Deus, sobre a face da terra.
não somente, Deus, desse país chamado Brasil, mas de toda a face da terra. Apresentamos ao Senhor, Deus, cada lar, cada família, e que a presença do Senhor, aonde chega esse programa, traga renovo, edificação, santificação, pureza, Senhor, de coração e de mente, para que eles possam verdadeiramente conhecer o Deus que criou todas as coisas. Pai, apresentamos ao Senhor as nossas vidas. Obrigado pela vida do pastor Jefferson, por esta rádio que através dela, Senhor, a tua palavra, ela tem sido anunciada. Apresentamos, Senhor, esse estudo, que não seja somente palavras ditas por nossas bocas, mas que surta efeito, Deus, na vida de cada um daqueles que nos ouve. Agradecemos, Deus, por aqueles que estão direto pela live, pelo aplicativo, que o Senhor, nessa tarde, leve a tua bênção, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. A irmã Ângela, ela vai estar passando aqui o número do pastor Cristiano. Um abraço ao pastor Cristiano e aos meninos da Casa de Recuperação Geração Nova Vida. Quem quiser, irmãos, contribuir com aquela Casa de Recuperação, você pode estar entrando em contato diretamente com o pastor Cristiano através dos telefones que a irmã Ângela vai estar passando agora. Amém. Graça e paz a todos. O número do pastor Cristiano é o 99814-9571, 99814-9571. E tem o 8 também, o 98816-1118, 98816-1118. Lembrando que o programa Ceifeiros de Cristo, ele começa na sexta-feira, das 13 às 16 horas, aliás, das 15 às 16 horas, e tem a reprise aos sábados, 1 da manhã e às 13 horas. E aí, se o irmão Gilvan estiver aí na live, por favor, informe a gente se vai ter o culto de rua amanhã. E de antemão eu quero pedir ao pastor Jefferson, por favor, que solte um hino, pastor, para oferecer a todos que estão conosco. Eu comprei uma igreja a preço de sangue. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas brilho das. Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também. Posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Deus de promessas, é sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência ao som de tua voz seguirão. E ao teu falar, há 100 bilhões de seres vida das. Se formam ao fluir do teu soprar. Se revelam tua glória, eu também. Vejo teu amor em todo o teu falar. Cada céu pintado, um quadro se cria.
Se a criação te segue, eu também. Eu também. Eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. Se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a te clamam, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes mais eu vou cantar. Que salva, em meio à minha dor, vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantaste, eu também. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste render tudo, eu também. Vejo 8 bilhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Tu farias 100 milhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só pra trás. Você está ouvindo o programa Ceifeiros de Cristo. Glória a Deus. A palavra do Senhor, Jesus Cristo, ele fala lá no Novo Testamento: quão difícil é seguir a Cristo. E verdadeiramente é, para aquele que tem compromisso com a palavra de Deus. Eu vou passar para o pastor Jefferson para ele dizer para a gente aí os estados que estão ligados conosco nessa tarde. Graças a Deus, a paz e a graça a todos os irmãos e irmãs. Este horário na sexta-feira já está registrado aqui com os nossos ouvintes no aplicativo, muita gente sempre conosco, escutando a nossa programação. E eu quero mandar um abraço para algumas cidades que nos acompanham. A nossa capital, Aracaju, está com a gente, além de Boquim, Nossa Senhora da Glória, Sertão Sergipano. Um grande abraço para vocês. E também Lagarto, pessoal ouvindo o programa Ceifeiros de Cristo. Um abraço para os irmãos de Arapiraca, em Alagoas, Natal, Rio Grande do Norte, e temos ouvintes também
na cidade de Ibimirim, em Minas Gerais. Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos, e permaneça aí, porque o estudo vai começar e eu tenho certeza que você será edificado nessa tarde. Glória a Deus. E pela live, pastor Jefferson, quem está conosco? Perfeitamente. Deixa eu mandar um abraço aqui para o irmão Flávio Lúcio, ele já está conosco aqui, mandando a paz do Senhor para os amados irmãos dos Ceifeiros de Cristo e também para pastor Jefferson. Deus abençoe, meu amado. Juliano Salomão também está com a gente aqui na live. Jusileide Jussi, ela mandou aqui também a paz do Senhor. O irmão Gilvan também já está conosco. E o nosso irmão Jonas, mensageiro de Cristo, ele colocou aqui: estou ansioso pelo estudo, quero ler Bíblia junto com vocês. Maravilha, meu amado. Então abra sua Bíblia aí e já fique atento aí ao nosso estudo. Entrando agora a irmã Daiane Lima, o pastor Edson Barbosa, um abraço, pastor Edson, e a irmã Andréia Alves também com a gente aqui, a paz do Senhor Jesus. Muita gente conosco aqui na live, permaneça aí, meus amados, porque nós vamos agora ao estudo da palavra e eu tenho certeza que você vai ser edificado nessa tarde. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que está aí junto conosco. Agradeço a Deus ainda pela motivação dos irmãos de querer ler as Escrituras. Então, você já pode abrir aí a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 1. E nós vamos agora trazer para vocês a continuação de viver uma vida em santidade, né? O estudo é baseado nisso. O que é ter uma vida em santidade, viver em santidade, né? Nós estamos sempre batendo aqui nessa tecla, irmãos, a respeito desse conteúdo, desse estudo, porque nós estamos vivendo um mundo em que está valendo mais a aparência do que o caráter. E, na verdade, Jesus ele veio para transformar o caráter. A aparência é consequência do caráter da pessoa. E a santidade, ela vai envolver conhecimento das Escrituras. E se eu não conheço as Escrituras, irmã Silvani, eu vou perder a salvação? Em um certo período, até um certo determinado tempo, não. Mas vai chegar um momento em que você pode, sim, perder a sua salvação. Apesar de que muitos acham que a salvação não se perde. Muitos acreditam nisso e por isso nós estamos vendo muitas pessoas se santificando muitas vezes até de forma errada, outras deixando de se santificarem mais, porque se Deus ele deixou as Escrituras, se Deus deixou a lei dele e os profetas para que nós pudéssemos encontrar neles luz de revelação, então ele quer com certeza que nós venhamos ter um estudo minucioso da sua palavra. Não sejamos, irmãos, ignorantes. Paulo, quando ele manda que a gente venha renovar esse mundo, transformar pelo poder da nossa mente, então a sua mente ela tem que estar cheia de alguma coisa. E vai estar cheia de quê? Tem que estar cheia da palavra de Deus. É a palavra que transforma o homem. Então, irmãos, vamos ler lá em 1 João, no capítulo 3, a partir do versículo 1. E sexta-feira passada, esse versículo ele só vai confirmar. Porque realmente, irmãos, Deus, ele nos santificou por meio de Cristo, através da sua morte e ressurreição, ele enviou o seu Espírito até o ser humano, dentro de nós habita o Espírito de Deus, mas ele também quer que você continue se santificando. A parte de Cristo ele já fez, e o que o ser humano, o cristão principalmente, que gosta de ler as Escrituras, precisa ter entendimento, é que você vai fazer a sua parte. Cristo fez a dele. Ele já consumiu. Na cruz do Calvário, ele consumou todo o plano de Deus para a salvação. Ele consumou ali. Pai, tudo está consumado. Só que tem o plano de Deus em um tempo determinado, onde nós vamos ver as festas, né, Ângela? Que muitos... Eu louvo a Deus, irmã Ângela, porque já tem muitos pastores que acreditavam em um arrebatamento secreto e eles, através dos estudos dos profetas, eles estão compreendendo os tempos das festas, e isso tem trazido luz de revelação, e eles já estão ensinando aos seus membros o tempo determinado para aquilo, para o arrebatamento, o tempo determinado. Então, nós louvamos a Deus que a gente sabe que Deus ele tem um povo que está com compromisso com a sua palavra. E, acima de tudo, irmãos, demonstrar suas obras. Porque não adianta você conhecer, mas você não viver. Você precisa praticar as obras que Deus ele determinou. E a santificação, ele vai dizer aqui, através de João, a primeira carta de João, ele vai dizer
que Jesus, ele sim, ele nos santifica. Deus, ele nos santifica por meio do Filho. Mas ele quer que cada um também busque a sua própria santidade. Veja aí, irmã João. Antes de eu continuar essa coisa de João, Sim. eu queria deixar só um lembretezinho. Que Pode você falar, falou da pode salvação que se perde. Hum. Eu estava ouvindo a palavra de Deus, e lá no livro de Isaías, ele fala mesmo que Jesus, ele morreu por muitos. Aí eu disse, por muitos? E por que não por todos? E Hebreus também, ele confirma dizendo que a salvação realmente se perde. Foi justamente aquela pergunta que eu lhe fazia, né? Que eu não entendi. Eu achava que pelo fato de eu aceitar a Cristo, pronto, já estava salva e lá vai. Entendeu? Mas vamos lá. No livro de 1 João 3, diz assim, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo aquele que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Versículo 6. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não viu nem o conhece. Pronto, até aí. Então, através desses textos de 1 João, você pode perceber que ele tanto manda você se santificar, você, né? Manda você ter uma esperança. Se você só se santifica, irmão, se você tem uma esperança. Veja o que é que ele diz aqui no versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Isso só vai acontecer, irmãos, quando, irmã Angela? No arrebatamento, aonde os nossos corpos vão ser transformados, aquele que estiver dormindo no Senhor vão reviver, né, vão ressuscitar. Então, isso só vai acontecer, irmãos, no momento do arrebatamento. Porque você não pode ser arrebatado se você não se santificar antes. O arrebatamento, ele só chega na vida daquele que se santifica. Aí ele diz assim, mas sabemos que quando ele se manifestar, irmãos, quando diz assim, quando ele se manifestar, quando é que Jesus vai se manifestar, irmã Ângela? Segundo as festas, a festa da expiação, né, irmã Ângela, que é a sexta festa, quando o sumo sacerdote ele saía do tabernáculo, ele levava o povo à sétima festa, que é a festa dos tabernáculos, não é isso? Assim vai ser na vinda do Senhor. Quando ele sair do tabernáculo não terrestre, mas do celeste, como o escritor de Hebreus fala, ele vai vir e vai se manifestar para nós. E aí nós seremos iguais, semelhantes. Por quê? Porque nós já vamos estar transformados. Vamos estar semelhantes a ele, porque assim, e é assim como veremos. Seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Então, você não pode ver ao Senhor, Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, se eu não estiver enganado, nós até lemos esse versículo aqui, você não vai poder chegar até o Senhor, poder vê-lo, se você não se santificar antes. Então, qual é a esperança que a igreja do Senhor tem hoje? Eu vou deixar essa pergunta para você, responda a você mesmo. Qual é a esperança que você tem hoje, baseado dentro desse estudo de santidade? Você se santifica para quê? Para ser arrebatado? Para não sofrer a grande tribulação? Você se santifica para ser arrebatado antes da grande tribulação? É para isso, para não sentir dor, não sentir, passar pelas dificuldades e pelas coisas horrendas que virão? É para isso que você se santifica? Ou você se santifica porque você conheceu o poder da graça e você tem a esperança de vê-lo face a face? Porque a irmã Silvani tem essa esperança, irmão. Eu sei que todas as lágrimas o Senhor vai enxugar do meu rosto. Eu sei, irmãos, que um dia tudo que eu passo aqui de aflições, que ainda eu sei que ainda é pouco, eu sei que um dia tudo isso vai cessar. Mas a minha esperança é de poder vê-lo. Eu tenho a esperança de ver o meu Deus face a face. E é por isso
que você sente as aflições deste mundo, porque é como o início fala, o mundo não conheceu, por quê? Porque não permanece nele. Então, se você não permanece, a escritura é bem clara, é porque você se desvia, você sai do foco. Por isso que eu disse que a salvação se perde, sim. Porque, irmãos, se não se perder, se a salvação não se perdesse, por que Jesus, quando ele se revela para João e escreve as cartas às igrejas, ele sempre frisa isso, aquele que perseverar, aquele que permanecer até o fim. Então, se você recua no meio da caminhada, qual é a tendência? Qual vai ser o seu galardão? O que é que você vai receber do Senhor quando ele voltar? E lembrando que até o fim é até o dia da morte mesmo. É como os irmãos, as pessoas falam muito da igreja primitiva, mas se a gente for analisar, irmãos, os irmãos da igreja primitiva não tinham problema? Tinham problema sim. Vê que quando lá no livro de Atos, quando é separado os homens para fazer ação social e os discípulos, separam os discípulos para proclamar, né, a palavra do Senhor, vê que as pessoas estavam já indagando porque as pessoas estavam sem assistência social nenhuma. Aí eu pergunto, num contexto histórico, você acha que as pessoas estavam ali de bom agrado, satisfeito com aquilo, ou eles estavam reclamando? Porque a ponto de chegar à situação que chegou, com certeza eles estavam reclamando. Tinham pessoas que estavam precisando de assistência ali. Então, a igreja primitiva, ela também sofreu os problemas dela. Mas, qual era o foco da igreja? Cristo. O foco da igreja era Cristo. Eles não se santificavam, eles não passavam o que passavam, eles não foram mortos por leões, não foi porque eles simplesmente achavam que o arrebatamento ia ser antes, não. E cadê que o arrebatamento não chegou? Aí era isso que eu ficava no meu pensamento. Peraí, se o arrebatamento vai ser antes, para uma geração da qual nós estamos vivendo, que até para dizer eu te perdoo, nós procuramos meio mundo de desculpa para perdoar o próximo. E como a irmã falou, irmã, já é tão difícil perdoar uma vez, quanto mais 70. Aí eu quero ser arrebatado antes. Mas aquele irmão, ele deu. Os irmãos da igreja, eles deram. Até hoje, tem irmãos que perdem a sua cabeça por amor a Cristo. Aí eu quero dizer que o amor ágape, que eu quero sentir pelo meu Deus, vai ser porque eu vou me santificar e eu quero ser arrebatada antes do sofrimento. Cadê? Que amor é esse? Aí nós esquecemos, irmãos, que Cristo, ele fez a igreja, foi no corpo dele. O corpo dele sofreu o quê? O corpo de Cristo sofreu o quê? Leia João 14, 15 e 16. É difícil. É difícil, né, pastor Jefferson? E principalmente se a gente for falar a respeito do amor. E Isaías já falava, né, o que ele ia passar, né? Isso. Minha irmã, só registrando aqui rapidinho, Sim. O irmão Gilvan pediu para avisar que amanhã não vai ter culto, só semana que vem. Ok. Em Apocalipse, irmãos, nós vamos confirmar isso aqui. O que João falou, o que Paulo falou, os apóstolos ensinaram. Ele diz assim, lá em Apocalipse 19:8, diz assim, foi-lhe dado... Leia, irmã Angela. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. Pronto. Foi dado ao povo essas vestes. Eu acho engraçado, irmãos, que as pessoas falam assim, eu sonho em vestir as vestes brancas. Eu já ouvi muita gente falar isso, de certas denominações. Aí diz assim, naquele dia nós vamos encontrar o Senhor e as minhas vestes. Vai ser vestes de linho puro, branco, né? Uhum. Mas vamos continuar o versículo, porque a gente só fala metade do versículo. Vamos continuar, terminar a frase. Diga aí, irmã já. O que era esse linho? Ponto e vírgula, ele vai explicar agora. Pois o linho fino são as obras justas dos santos. Então, peraí. Então, se eu só tenho a salvação pela minha fé, por que em Apocalipse dizendo que eu preciso, que essas vestes que eu vou vestir são os atos justos dos santos? Atos são o quê, irmãos? São palavras só? São atitudes e ações. É tanto que o próprio Cristo, ele disse, né, que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entraremos no reino de Deus. Mas eu vou entrar porque eu sou salva pela fé. Eu fui ensinada que eu sou salva pela fé e pela graça. Porque a graça não é mérito meu, não foi obra minha, e eu sou salva pela graça. Mas pelas obras ninguém quer, né? Entendeu? Pelas obras ninguém quer. É difícil, porque pelas obras você tem que renunciar à sua carne.
Vamos lá. Engraçado que o povo pega a palavra de Deus e faz a palavra de Deus, o reino de Deus, como as coisas que eles quiserem. Mas o reino de Deus, ele não é como eu acho que tem que ser, mas como Deus diz que tem que ser. E eu tenho que acatar ele é o soberano. Eu fiquei assim, muito triste no caso, assim, com a igreja que eu falo, são pessoas, viu, irmãos? Algumas, não vamos generalizar, não. Jamais a gente pode usar esse termo em geral para todas as ocasiões. Sempre tem as exceções. E no meio evangélico, no momento da política, eu vi muitas pessoas pegarem as escrituras, recortar e dali falar o que quisesse a respeito do seu candidato. Irmãos, eu achei isso uma falta de respeito tremenda com Deus, com a palavra. Porque se eu faço isso com a palavra de Deus, eu estou fazendo contra o próprio Deus. Eu estou fazendo contra o próprio Deus. Você pegar as escrituras para você se beneficiar dela da forma que você quer, irmãos, é grave. Os sacerdotes, como o pastor Jefferson fala, né? Os sacerdotes e os fariseus. Entendeu? É grave você fazer uma coisa dessa. E eu vi muita gente indo nessa conversa, nessa ladainha, sabe? Chegava direto no celular, mensagens dessa forma, e eu dizia, meu Deus, abra a mente da igreja, porque, Senhor, vamos parar onde? Vamos parar onde? Então, qual é o valor que tem as escrituras? Então, vamos lá. Agora, apesar disso tudo, irmã, já do que nós trouxemos através dos outros programas, eu acho que já é o quinto, eu acho, desse programa a respeito da santidade. Se não for, tá chegando perto. A finalidade eu quero ver a Cristo. Eu quero morar nas mansões celestiais, em ruas de ouro, eu quero ver o rio de cristal, como eu pensava, viu, irmãos? Só que eu não quero fazer o que ele mandou eu fazer. Porque em todo tempo, Jesus, ele fala de obras. E ele ainda diz mais. Ele diz assim, obras maiores farão. E agora? E agora, igreja do Senhor, que está na terra ainda? E agora, igreja do Senhor, que diz que vai morar no céu? Ele diz, obras maiores farão. Aí eu acho que as obras maiores farão é se eu orar pelo enfermo e ele ressuscitar. A obra maior fará se você estiver orando por um canceroso e ele ser curado. Envolve isso, irmãos. Mas envolve mais ainda o caráter de transformação e a santidade na sua vida e da sua vida transferir para o seu próximo. Porque essa maior obra é justamente a que Deus deixou. Porque a cura do leproso, a cura do canceroso, do aidético, o morto que ressuscita, eu digo a você, você opera por quê? Pelo poder que há no nome de Jesus. O Espírito dele habita em nós. O Espírito dele habita em nós. Mas se eu e você estivesse em um lugar que não houvesse mais pecado nenhum, então por que ele estaria hoje ao lado, à direita de Deus, pedindo perdão por nossos pecados? E a gente tem que saber, irmãos, que os 10 mandamentos não foram abolidos. O maior objetivo de Deus era mudar o caráter daquele povo. Então, a obra que Cristo quer, como ele disse, obras maiores farão, são essas, o nosso caráter ser mudado para que a gente encontre, a gente tenha um caráter como Apocalipse, estatura de um homem, que é a estatura de Cristo, a plenitude de Deus em nós. Como Paulo, ele fala no livro de Efésios, fazendo aquela oração para o povo, né, que Deus coloque o Espírito Santo e Cristo e que o povo conheça ele com a sua plenitude, em toda a altura, largura, comprimento e profundidade. Entender, irmãos? É verdade. Que isso, quando Paulo fala isso, altura, largura, comprimento e profundidade, ele já está dando as dimensões da igreja do Senhor transformada. São pessoas. São pessoas, não é igreja de 4 paredes, não. São pessoas transformadas na plenitude de Deus. Agora, abra aí Romanos 13:10. O irmão que disse que gostava de ler a Bíblia, estava com sede de ler a palavra, pode abrir aí, Romanos, o irmão Jonas, Romanos 13, versículo 10. Eu vou dar só vou falar a respeito do irmão da semana passada, que ele disse, irmã, são 613 preceitos e o Senhor Jesus, ele cumpriu todo, por isso, ele nos trouxe a graça, porque ele sabia que a graça dele nos basta. Irmãos, quando nós temos esse pensamento, é perigoso.
É perigoso, sabe por quê? Porque eu acho que Jesus ele tem que fazer acima daquilo que ele foi determinado pelo Pai para fazer. E as obras que ele determinou para mim, eu largo de mão. Porque a graça dele veio e eu não preciso fazer mais nada. E aí, pronto, gera o comodismo, né? Gera o comodismo e muitas vezes você deixa de se santificar mais porque você acha que a graça é sobre você e você não precisa fazer mais nada. Entendeu? É perigoso. Vamos mudar o pensamento, Igreja do Senhor. Vamos meditar nas Escrituras. Veja aí o que é que Paulo fala em Romanos 13:10. O amor não faz mal ao próximo. De modo que o amor é o cumprimento da lei. Tá vendo o que eu digo a vocês? Então, operar ressuscitar mortos, curar leprosos, cancerosos, isso aí vem pelo poder da graça que está em você, que é o Espírito Santo, e ele realiza na autoridade do nome do Filho de Jesus. Ele faz o milagre por causa da autoridade do nome dele. Mas o que é que Paulo diz aqui? Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Porque a lei de Deus, você não vai causar mal ao seu próximo. É por isso que a iniquidade, nos fins dos tempos, ela aumentaria. Porque hoje é um fazendo mal ao outro. E para você guardar os mandamentos do Senhor, você precisa ter amor. Nós lemos lá em João que ele diz que aquele que guarda os mandamentos é aquele que ama o Senhor. Jesus, ele também fala, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E quem guarda os mandamentos do Senhor não faz mal ao seu próximo. E guardar, irmãos, não é colocar dentro de uma gaveta, não. Guardar é realmente ler os mandamentos, os 10 mandamentos, exercer. E procurar cumprir aquilo ali na nossa vida. Guardando os mandamentos, eu gero a fé, porque o Espírito dele está em mim. O Espírito do Senhor está em mim, me ajuda a guardar os mandamentos, está vendo o poder da graça? Me ajuda a guardar os mandamentos para que eu seja salvo. Agora a irmã bananou tudo, porque eu só entendia que eu era salvo pela fé mediante a graça. E agora eu vou precisar fazer obra? Irmão, precisa fazer as obras. Mas você precisa entender que obras? As obras da fé. Tiago explica isso. Isso é a graça de Deus. Como sou salvo pela graça, eu também sou salvo pela lei. Agora eu vou explicar o que o irmão falou. Que lei? Os 613 preceitos? Não, irmão, porque Jesus falou lá em Mateus capítulo 5:17. Eu não vim para abolir, mas eu vim para cumprir. Ele cumpriu em sua totalidade. Mas repare que nos versículos abaixo ele diz que aquele que não ensina corretamente os mandamentos. Abra aí, irmã Ângela. Mateus capítulo 5, para a gente ler detalhado aqui, mostrando os irmãos. 5:17. Só pegando o gancho rapidinho, minhas Pode irmãs. falar. Fica à vontade. Aproveitando a oportunidade, é tão importante a gente entender a importância também da lei, dos mandamentos, ainda na época da graça, que a Bíblia vai dizer que o próprio apóstolo Paulo, ele vai ser aquele que circuncidou a Timóteo, seu filho na fé. Observe que na ótica da religião, digamos, na época da graça, a circuncisão ela já não é mais necessária, haja vista que essa circuncisão acontece no nosso coração. Só que Paulo é enfático em dizer que ele próprio é que circunda Timóteo. Então, observe como é importante a gente considerar aquilo que está no Antigo Testamento e aquilo que muitas das vezes as pessoas interpretam como lei, e na verdade a lei em si ela não foi estabelecida sequer como um cumprimento de regras, mas como princípios para a nossa vida. Então, o próprio Jesus, ele observava alguns ritos da lei. Quando curou o leproso, ele pedia para que o leproso se apresentasse ao sacerdote. Então, tudo isso deve ser observado. A irmã Andréa, ela botou aqui o seguinte, Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. João capítulo 3, versículo 3 diz, na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ela colocou aqui o seguinte, tem que ter transformação da parte de Deus. Ela complementa dizendo, me santifico para morar no céu e estar com meu Jesus eternamente, e glória a Deus. E a gente sabe que existe um preço na santificação, e eu lembro muito de Noé. Noé era tido como louco até o dia que choveu. Então, até quando choveu, Noé era louco. Depois que choveu, Noé não era mais tolo, não era mais louco, era alguém consciente.
A gente sabe que o preço da santificação é ser chamado de louco, de religioso, é ser chamado de um monte de coisa até o dia que chova, ou seja, até o dia que Deus mostre os seus sinais maravilhosos. Um abraço para a irmã Ana Caroline, também aqui conosco na live, e o pastor Juscelino Menezes, de São Paulo, também com a gente aqui. Deus abençoe vocês. Amém. Mateus Então, 5:17, né? 5:17, leia aí. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pronto, 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, Oi. de modo nenhum passará da lei um só jota ou um só tio, Certo. até que tudo seja cumprido. Então, veja só. Veja que Jesus fala lei no versículo 17 e depois ele fala novamente lei no versículo 18. O problema é que nós, quando lemos a palavra lei, nós não sabemos ainda diferenciar, discernir o que significa a palavra lei, porque precisamos ver o contexto, o sentido do contexto de que Jesus está falando. Repare que ele diz assim, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Veja só, não vim anular, mas eu vim cumprir. Então, quando Jesus ele veio, ainda se existia templos, ainda se existia sacrifícios de animais, tudo que era feito no tabernáculo, no deserto. Só que, em vez de ser tabernáculo, agora era templo. Tudo bem. Então, todas aquelas obras que eram feitas dentro do templo, Jesus ele cumpriu até a circuncisão. Até a circuncisão. Então, veja só. Mas quando ele diz assim, aí ele diz, eu não vim anular, mas cumprir. Então, ele cumpriu. Tudo que era determinado pela lei, ele cumpriu. Na sua literalidade, ele cumpriu. Aí no versículo 18, ele diz assim, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem. Irmãos, aonde nós vamos ver esse contexto, essa frasezinha, essa expressão, até que o céu e a terra passem? Nos profetas em Apocalipse, na revelação de João, ele não vê novos céus e nova terra? Então, até que chegue esse tempo determinado, aí o que é que Jesus fala? Nem um jota, nem um tio se omitirá da lei. Agora, que lei? Nós vamos entender. Sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, é dessa lei que ele está falando, e assim ensinar aos outros, será chamado o menor no reino dos céus. Então, o que Jesus está falando aqui não é referente aos preceitos, porque os preceitos, ele veio e cumpriu, ele disse no versículo 17. Mas quando ele exorta o povo a ensinar de maneira correta, para que não seja chamado de menor no reino dos céus, ele está falando a respeito dos seus mandamentos, lá de Êxodo capítulo 20. Eu quero deixar assim uma observação, que o Senhor, o próprio Deus, falou com o povo através, né, lá no monte, a voz mesmo do Senhor no capítulo 20, mas no capítulo 19, o Senhor Deus, ele deixou uma observação. No 19:5, o Senhor diz assim, agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus mandamentos, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Ou seja, a promessa de Deus era de fazer um povo santo, um reino sacerdotal para ele. Entendeu? Então, quando Deus alertou o povo aqui, aí ele foi no capítulo 20 e ele falou os 10 mandamentos. Então, é isso aí que a gente tem que focar, irmão. Exatamente. Não é que Deus fez isso sem saber que o povo não ia transgredir. Quando ele fez isso, ele fez sabendo. Ele escolheu um povo, né, para se tornar reis e sacerdotes, um reino sacerdotal, mas ele sabia que o povo lá na frente ia transgredir contra a sua lei. Por isso que vieram esses acréscimos. As festas, os sacrifícios pelos pecados, tudo isso foi mostrando a transgressão, foi revelando a transgressão do povo contra os 10 mandamentos. Em Deuteronômio, Moisés ele explica bem. Parece que é em Deuteronômio 5, se eu não me engano é 5, onde ele vai exortando o povo, dizendo que Deus falou os 10 mandamentos, e ele cita os 10 mandamentos. Quando chega no 10º mandamento, que ele fala que não cobiçará a mulher do próximo, nem a vaca, nem o boi do seu próximo. Aí no versículo 16 ele disse, e o Senhor nada mais acrescentou. Isso mesmo.
Então, Deus, quando ele fez os seus mandamentos, os seus 10 mandamentos, ele não criou com acréscimos. Os acréscimos vieram por causa da desobediência do povo, por causa da dureza do coração do povo em aceitar os mandamentos do Senhor e cumpri-los. Eu achei aqui no livro de Deuteronômio 5, versículo 22, que quando Moisés fala assim, essas palavras, ou seja, os 10 mandamentos, se vocês forem ler mais acima, falou o Senhor a toda a vossa assembleia no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão. 5:22. Com grande voz, e nada acrescentou. Isso. Entendeu? E escreveu em tábuas, 2 tábuas de pedra, que ele me deu. Porque Deus, pela sua presciência, ele já sabia o que o povo estava planejando enquanto Moisés estava lá. Exatamente. Então dá para entender, irmãos, que Deus ele só queria para o povo dele só que cumprisse os seus 10 mandamentos. Por quê, irmã? Já que o povo era de Deus, então por que Deus colocou esses 10 mandamentos? O povo era de Deus, Deus escolheu aquele povo para cumprir seu plano. Só, irmãos, que nós precisamos ver os contextos anteriores. Vinha escravo do Egito. Da onde veio Abraão? De que região Abraão veio? Adorando outros deuses, fazendo todas aquelas coisas que eles faziam. Entendeu? Quanto tempo o povo ficou no Egito? Você acha que o povo ficou no Egito ali adorando a Deus, buscando a Deus e tudo? Tinha as exceções, com certeza, como tem até hoje. Mas as pessoas estavam dentro de um sistema onde o amor a Deus e o cumprimento aos mandamentos, que o mandamento, assim, não é os mandamentos, mas amor, a sua vida espiritual com Deus, a sua intimidade com Deus, irmãos, estava anulada ali no Egito. O povo não tinha paz, o povo não tinha justiça, tudo isso. O povo estava afastado de Deus devido à opressão da dureza do coração de Faraó. Mas quando Deus levou o povo para o deserto, ele entregou seus mandamentos já para purificar o povo, porque o povo veio contaminado. O povo veio contaminado, mas Deus, ele sabendo, tendo na sua presciência a purificação, ele disse, vou agora dar os meus mandamentos. E levantou Moisés para trazer os mandamentos. Na sua presciência, ele escreveu em tábuas de pedra, já para mostrar ao povo a dureza do coração do povo. Porque aquelas tábuas de pedra significa exatamente que é uma coisa que servia de testemunho contra o próprio povo. E muitos falam, quando Moisés quebra essas tábuas, que ele teve raiva, que isso, mas não foi. Ele queria mostrar que quando, no caso, a pessoa não cumpre o que Deus falou em relação aos 10 mandamentos, a aliança dele, quando o povo quebra a aliança de Deus, ele queria significar, fazer assim, um exemplo naquelas pedras. Então, quebrou o pacto com o próprio Deus. O povo, não foi Deus que quebrou com o povo, foi o povo que quebrou a aliança com Deus. É tanto que depois Deus diz assim, pegue outras tábuas. Isso, exatamente. Eu vou reescrever. Ele não foi punido por isso. Ele não foi punido por isso, porque ali foi essa representação que Deus queria passar para hoje, a gente entender. Pastor Jefferson, eu vou passar para o senhor vai fazer aí uma vinheta da Riave Gospel, tá liberado aí, o senhor pode fazer o anúncio. Muito bem, graças a Deus. Deus abençoe nossos amados e queridos irmãos que estão conosco, muitos irmãos acompanhando aqui também a nossa live, além, lógico, das cidades que já foram citadas aqui através do aplicativo. Deus abençoe a cada um de vocês, amados irmãos, por estarem cooperando conosco aqui. Eu gostaria de convidá-los nós já estamos daqui a pouquinho finalizando o programa, mas logo que acabar o programa, queridos, eu queria convidar você a baixar o aplicativo da Riave Gospel, para que você possa acompanhar toda a nossa programação 24 horas por dia, sem sair do ar. Você ouve música, ouve louvor, adoração, ouve ministração da palavra, reflexão, tudo isso baixando o aplicativo da Riave Gospel, e é muito simples, é só você baixar aí na loja de aplicativos do seu celular, que é o Play Store e o Google Play. É só pesquisar Riave Gospel e fazer o download. É grátis e você ouve a nossa web rádio 24 horas e ainda pode fazer lá o seu pedido musical e a gente vai tocar aqui, tá bom? Deus abençoe e a todos vocês um ótimo fim de semana, em nome de Jesus. Pronto. Está encerrado o estudo sobre a santidade, viver em santidade, então dá para entender, irmãos. Não leve esses textos, essas expressões, né? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe que aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos, como Jesus falou. Não pegue a expressão, no caso, a graça do Senhor me basta para viver uma vida relaxada, uma vida acomodada. Entendeu, irmãos? Faça as obras que o Senhor determinou da fé, pela fé,
Faça. Viver por fé não é viver segundo a maneira que você imagina no futuro, mas é viver os mandamentos do Senhor. E que a santidade possa estar a cada dia, irmãos, sendo aperfeiçoada nas nossas vidas, para que a gente possa ver o Senhor realmente face a face como Ele é. E não vamos deixar aqui o próximo estudo não, né, irmã Ângela? Não. Mas eu quero já de antemão falar para vocês, irmãos, o estudo que nós vamos trazer provavelmente na sexta-feira que vem é muito complicado, mas a gente vai tentar explicar de todas as maneiras aqui para poder os irmãos estudarem em casa, entendeu? Você tem que gostar de ler as escrituras. E se você não ouviu ainda, você vai ver coisas, revelações. Você pode também estar acompanhando os estudos que nós trazemos aqui através do canal Reino Eterno, do irmão Luiz, Reino de Deus, do irmão Israel, e do canal ID, do irmão Pedro. Viu, irmão? Foi através desses 3 irmãos que o Senhor trouxe mais entendimento das Escrituras para o grupo Ceifeiros de Cristo. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter uma semana de paz e perseverança, porque sabemos que aflições vêm, mas creia que Deus, Ele sempre está no controle de todas as coisas. Tem algum tempo ainda aí, pastor Jefferson? Pode passar. Tem algum... pessoal. Pronto. Graça e paz a todos, que vocês continuem sendo abençoados por Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar um abraço e um cheiro bem apertado e dizer uma pessoa muito especial, que eu amo ele demais, 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 demais. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, sexta-feira estaremos aqui, se o Senhor assim nos permitir. Amém. Seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.